Olá a todos e todas que faz aqui o Sinasef. Hoje uma live muito especial por dois grandes motivos. O primeiro, sem a gente preparar, sem coincidir, nós estamos aqui com 4 representações de sessões de base do Sinasef, todas 4 representadas por companheiras mulheres militantes. Então isso já é um bom começo da nossa live. Eu queria parabenizar as companheiras que estão aqui representando as suas sessões de base. A segunda questão é que essa live vai tratar das ações que o Sinasef está desenvolvendo a partir das suas sessões de base. O que é que cada uma está fazendo nesse slogan que nós estamos colocando como a principal atividade do Sinasef, que é a vida acima dos lucros. Então, vamos passar logo a palavra para as companheiras, e aí eu vou apresentando de uma por uma cada fala. Vamos começar com a companheira Zuíla Couto, do Sindicato dos Trabalhadores do Instituto Federal da Paraíba. Então, Zuíla, como é que está o Instituto Federal da Paraíba? O que é que o Sinasef da Paraíba, o Sintef-PB, está fazendo neste momento no combate ao coronavírus? Boa noite a todos e todas que nos assistem em mais essa live do Sinasef. É uma satisfação para nós do Sintef-PB estarmos aqui para compartilhar as nossas ações, né, o que a gente tem feito nesse momento tão difícil que o nosso país tem enfrentado em relação ao combate à pandemia do coronavírus. Bom, aqui na Paraíba, nós tivemos a suspensão das atividades didático-pedagógicas no dia 17 de março. Então, até esse momento, as aulas seguiam normais, né? Nosso estado ainda não tinha um número muito significativo de casos, mas a partir do dia 17 de março, nós tivemos, a partir da reitoria, a suspensão das aulas. E a partir desse momento também estabeleceu-se no IFPB um comitê para a gestão dessa crise, que iria atuar justamente articulando as ações de análise da situação e também das atividades que seriam desenvolvidas no Instituto para enfrentamento à Covid-19. Num primeiro momento, esse comitê gestor da crise era formado apenas por representações da gestão, né, da reitoria, das pró-reitorias, o pessoal diretamente ligado à gestão do Instituto. Então, nesse sentido, de imediato, o Sintef-PB, a nossa seção de base aqui na Paraíba, já tomou a iniciativa de divulgar uma nota e, ao mesmo tempo, de emitir um ofício solicitando a participação da representação sindical na composição desse comitê, entendendo a importância da tomada de decisões que se daria nesse espaço e que nós precisávamos também estar nos unindo a esses esforços para que as ações pudessem ser o mais acertado possível. Nesse sentido, a gente, na nossa nota, fez questão de explicitar quais seriam as condições para a continuidade das atividades essenciais que ainda permaneceram, mesmo após a suspensão das aulas, bem como o cuidado com a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, tanto os servidores estatutários quanto terceirizados, porque nesse momento, de fato, a prioridade é a vida das pessoas. Então, nós divulgamos essa nota, nós solicitamos a participação da representação no comitê e, a partir desta segunda-feira, nós passamos a integrar esse comitê, já levamos algumas demandas do nosso sindicato para serem avaliadas e nas próximas reuniões nós também pretendemos implementar ações mais efetivas, ações diretas, no que diz respeito ao combate ao coronavírus. Nosso sindicato também já tem disponibilizado os recursos financeiros para apoiar as primeiras iniciativas que já começaram, como, por exemplo, a produção de álcool em gel, de álcool 70, produtos de higiene, em alguns dos nossos campi que possuem laboratórios, né? Nós temos uma estrutura de 21 campi aqui na Paraíba, mas nem todos eles estão com a estrutura completa de prédios, de laboratórios, alguns ainda funcionam em sedes provisórias. Então, nesse sentido, nós já começamos o trabalho de articular com aqueles campi que têm condições de desenvolver ações
mais efetivas para o combate, né, nós disponibilizamos recurso financeiro e estamos também articulando outras ações. Obrigado, Zuila. Beth Dutra, você está representando aqui uma seção sindical muito importante do Sinasef, uma das maiores seções nossas, que é o Sindiscope, que representa todos os trabalhadores da Escola Pedro II. Nós, no Sinasef, estamos falando que a prioridade nesse momento é salvar vidas, é a vida acima do lucro. O que é que o Sindiscope está fazendo neste momento? Qual o envolvimento do sindicato nessa batalha tão importante que é a defesa da vida, a defesa dos trabalhadores, do povo pobre, que é ameaçado com a pandemia, né, nós estamos tentando construir uma resistência. Fique à vontade, Beth. Oi, Beth, a sua imagem está travada. Beth caiu. Então vamos passar a mesma pergunta para a Artemis. Artemis, você é do Instituto Federal do Ceará. Então a pergunta é mesmo minha. Como é que você, como é que sua seção de base está fazendo neste momento para construir essa campanha de solidariedade, para construir esses passos importantes na luta do povo para sobreviver com essa pandemia? Então, boa noite, Davi, boa noite, Silvana, desculpe, boa noite aos que estão nos assistindo, Beth e demais companheiras. Cumprimento quem está acompanhando aqui essa live, muito importante a gente estar mantendo esse contato, principalmente nesse momento de crise, nesse momento em que é tão importante a gente se fortalecer e compreender também, tomar nota de tudo que tem se passado, do que tem se passado também nas demais sessões, nos demais estados, onde se insere a rede federal. Bom, a primeira coisa que eu destaco nessa luta, nesse enfrentamento aí com relação à epidemia, à pandemia do coronavírus, é a nossa batalha do ponto de vista institucional, né, interno. Então, assim como o Zuila colocou, nós também passamos por um processo de enfrentamento, digamos assim, para garantir que os nossos servidores e servidoras pudessem cumprir a quarentena de um modo mais eficaz, que pudessem ter garantido o direito de permanecer em casa, de se cuidarem e cuidarem de suas famílias. Então, nós, no primeiro momento, nosso primeiro momento foi garantir que as atividades, né, que houvesse a implementação da quarentena, já que foi a última instituição, IFCE foi a última instituição a anunciar uma quarentena, a cumprir, digamos, a quarentena no período em que o governo do Ceará, por exemplo, decretou como o período de quarentena, ou seja, os 15 dias do mês de março. Então, de imediato, não foi decretados os 15 dias de suspensão das atividades, apenas 4 dias, e nós precisamos tensionar para que esse período fosse publicizado, né, que a adesão do IFCE ao período de quarentena, como seguindo as outras demais instituições educacionais do Estado, e, ao mesmo tempo, também batalhar para a nossa inserção, né, no comitê também de enfrentamento à crise, né, à pandemia. Então, nós também reivindicamos espaço para que a gente pudesse também discutir a condição a necessidade de garantir que os servidores e servidoras técnicas e docentes, mas não apenas isso, mas os estudantes e os terceirizados, funcionários terceirizados, pudessem cumprir com tranquilidade o período de quarentena. Então, essa é uma das primeiras questões, né, que eu destaco, porque nós tivemos esses impasses, né, esse entrave, e por conta da incerteza de que se ia ou não suspender as atividades, quais atividades continuariam acontecendo, a proporção dessas atividades
o que era essencial ou não dentro do Instituto para continuar funcionando, e, como falei, para garantir que os servidores técnicos e terceirizados tivessem o direito de cuidar de suas vidas. Né? Quando a gente fala sobre a vida acima dos lucros, a gente não pode esquecer que todas as vidas também importam. Então, tanto importa a vida dos estudantes, evidentemente, dos servidores, quanto a vida dos terceirizados também é muito importante para que a gente possa, de fato, tentar, né, ter cumprir a quarentena e poder garantir o direito aos trabalhadores. Além de tudo disso, né, do ponto de vista interno do IFCE, a gente também, pouco tempo depois da implementação da pandemia, de que a reitoria finalmente anunciou que nós estaríamos com as atividades suspensas para que os trabalhadores pudessem focar no cuidado, na adaptação das suas rotinas e no cuidado com suas vidas e com os seus, nós também abrimos o diálogo com a população, no caso, e através de movimentos sociais, né, e que nós já temos uma relação também próxima, temos uma atuação conjunta já com alguns movimentos do Estado, mas nós, enquanto instituição, né, entidade de classe, nós não poderíamos também nos eximir da importância, da necessidade de estar junto, apoiando como possível esses grupos, né, esses movimentos que estão atuando com as situações, com a população mais vulnerável, mais pobre. Então, nós também já cuidamos de tentar buscar estabelecer algum apoio, alguma relação com o movimento social urbano, né, que nós temos aqui na cidade, ao mesmo tempo com movimentos do interior do estado. Então, a gente chegou junto, dando um pequeno suporte, uma contribuição, mas no sentido de fortalecer e garantir que todas as pessoas tenham condições de cumprir a quarentena, já que tem sido tão difícil, a gente sabe que é uma tensão muito grande do empresariado, do setor privado, para que os trabalhadores não cumpram a quarentena, para que seja construída a ideia, ou difundida a ideia de que é só uma gripezinha, de que a gente não pode parar o país por causa de 5, 7 mil mortes, enfim. Essas narrativas, elas são fortes, têm um peso muito grande na vida dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores que não têm garantias de direitos sociais, direitos trabalhistas, e nós estamos aí construindo fortalecendo, aliás, essas ações para que, de fato, a população do nosso estado possa cumprir a quarentena. Que a quarentena, nesse caso, né, a gente não pode esquecer que a quarentena, ela é um direito, né, ela tem que ser entendida como um direito fundamental, como um direito de todos os trabalhadores, todas as pessoas do Estado. Obrigado, companheira. A gente está com um problema aí no vídeo de Beth. Beth caiu já 2 vezes. Normalmente, quando isso acontece em função da internet. É só tentar entrar de novo. Nós convidamos também para a live o companheiro Carlos Magno, já vou colocar ele na sala, que é coordenador do SINASEF. Mas eu vou passar agora para a Silvana. Silvana, nós estamos sabendo, através do informe da Direção Nacional, que a sua seção já está bem comprometida com essa campanha de solidariedade em defesa da vida, da classe trabalhadora, do povo pobre. E aí, no Rio de Janeiro, né, cidade de favelas e tal, é muito contundente a falta de recursos para que o povo pobre seja protegido. Então, eu queria que você historiasse um pouco essas ações que o sindicato vem fazendo aí, que a seção de base vem fazendo aí, mas também colocasse a importância disso na luta que nós estamos travando contra o projeto neoliberal, contra aquele desmonte do Estado, né, que tudo isso está acontecendo simultaneamente. Então, Silvana, por favor, conta essa história para a gente.
Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, né? Vocês, na presença de vocês, né? Estamos todos muito, né? Nos esforçando para nos reinventar, né? E essa atitude, né? Essas lives do Sinasef são uma reinvenção, né? Como a gente está fazendo aqui na nossa sessão também, né? Buscando formas de agir, né? Formas de interagir também, de conseguir encaminhar as coisas nesse momento que é tão difícil, né, para a gente, especialmente, né, nesse contexto, né, que o Lobão falou. Né? A gente aqui está com uma campanha, né, uma campanha que, na verdade, a gente lançou na semana passada, que é Solidariedade pela Vida. Então, a gente já colocou, já estamos fazendo uma arrecadação de fundos, né, de doações e tal, mas o próprio sindicato ele colocou, está colocando, né, uma quantia em dinheiro nesse mês para os movimentos sociais, que a gente está fazendo um levantamento dos movimentos sociais que atuam nas áreas que a gente quer priorizar. Né? A gente vai priorizar, como o Lobão mesmo falou, né, que o Rio de Janeiro é uma cidade partida, né, uma cidade de contrastes, uma cidade que a gente sabe que o Covid não chegou ainda nas favelas, não chegou nas periferias, não chegou na Baixada Fluminense. Né? Chegou alguns casos, mas a gente tem a plena consciência de que quando isso acontecer de fato, né, quando chegar o pico, vai ser uma tragédia muito grande. Né? Então, existem vários movimentos, né, que já são tradicionais nas favelas, nas periferias, que estão organizados e a gente está aí tentando, né, de alguma forma, dar um suporte, né, nesse sentido. Porque essa crise, né, que a gente está vivendo, né, uma crise mundial, mas é também uma crise que já vinha acontecendo há muito tempo no sistema público de saúde, no SUS. Né? Ontem a gente teve toda aquela tensão em relação ao Mandetta sair ou não, mas a gente sabe que o Mandetta entrou para acabar com o SUS. Foram as primeiras atitudes dele, foram as primeiras preocupações dele. Ele é um representante dos planos de saúde. Né? Então, foi mandar para fora os médicos chilenos, que hoje fazem uma falta incrível, né? Acabar com o programa de médicos de família e vários outros ataques. Né? Então, esse projeto, que é extremamente neoliberal, para os trabalhadores, né, todos esses ataques, de querer confiscar salário, das demissões que já estão acontecendo, né, esse neoliberalismo é de mão única, ele é só para os trabalhadores. Né, os bancos e as grandes instituições estão recebendo todo o aporte possível, né, inclusive os empresários têm o poder de demitir, né, cada hora muda um pouco, né, a gente, para acompanhar isso, é meio complicado, mas eles têm esse poder, né, de demitir por 2 meses, mas não consegue, né, o governo não consegue sequer implementar a renda mínima, né, que seria uma coisa assim, né, para ter sido feito imediatamente. Então, essa postergação demonstra isso, né, que esse projeto neoliberal, que é um projeto neoliberal de mão única, não tem, em momento algum, esse governo está preocupado com o trabalhador. Né? O trabalhador ele precisa continuar existindo, né? Porque para a reprodução da força de trabalho, enfim, né? Toda essa história, e para não ter aquelas imagens de montanhas de caixões, né? Que a gente pode vir a ter, sinceramente, né? Isso pode acontecer. Então, nesse sentido, né, o que a gente está fazendo no SINT-FRJ, né, a gente tem essa preocupação. Né? Não, em momento algum, a gente quer fazer caridade, a gente não quer ajudar, né? A gente quer apoiar, né, um apoio ativo, uma solidariedade, não é caridade, uma solidariedade ativa. Por isso, a gente está buscando esses movimentos sociais que já são atuantes e que tenha penetração nas periferias, porque a partir da semana que vem, a gente certamente, né, vai ter um número exponencial de casos, né, e a gente tem, infelizmente, né, a certeza de que isso não vai ser fácil de se lidar numa cidade como o Rio de Janeiro,
por características próprias. Né? Não, isso não quer dizer, absolutamente, né, que isso não vai acontecer em outros lugares também, né? Mas acho assim, volto a saudar, né, essa troca de informações, né, porque para nossas bases também saberem, né, que existem possibilidades de atuar, porque as pessoas estão um pouco desesperadas, as pessoas estão um pouco sem rumo, né, e cabe a nós, como dirigentes sindicais, nesse momento, apontar os caminhos possíveis. Obrigado, querida. A gente vai tentar ver se entra em contato com a Beth Down. Está travando a imagem dela. Estou tentando estar mais uma vez, caiu mais uma vez. Vamos aproveitar, então, colocar aqui o... Beth Dutra, desculpa. Vamos colocar aqui, então, o companheiro Carlos Magno, que é coordenador do Sinasef. E, Carlos, eu queria que você dissesse o seguinte, em poucas palavras, dissesse o seguinte: qual a importância do Sinasef em estar nessa campanha de solidariedade de classe? Qual é a importância do Sinasef para desenvolvendo essas ações? Não só do ponto de vista de defender a vida, mas na luta em defesa do serviço público. Bom, companheiro Lobão, eu queria saudar aqui todas as companheiras que estão fazendo parte dessa live, fundamental, né? Dizer que o Sinasef, uma das maneiras de contribuir, ela já começou, na verdade, né? A partir dessa nova realidade do coronavírus, né? Dessa pandemia. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, ouvindo as companheiras que são dirigentes das suas seções sindicais, né, pelo Brasil afora, né, dizer que esse é um trabalho que nós não vamos poder deixar mais de realizar, né? Nós vivíamos enfim, uma situação aí que girava em torno de uma razão mundial aí, que é o neoliberalismo, como as companheiras aí muito bem colocaram, né? E que houve uma fratura agora. Estamos vivendo uma crise de civilização, uma crise civilizatória, né? Os projetos políticos e econômicos, eles balançaram, eles sofreram uma fratura nesse momento, né? Então, há uma nova reorganização possível do mundo e que nós vamos ter que disputar essas narrativas e disputar esses espaços como sindicato para poder fazer valer um novo princípio, né? Um novo princípio educativo, uma nova razão da educação, uma nova razão da própria saúde e do serviço público. Até o momento anterior, eu não quero falar muito, que eu quero muito mais ouvir, né, as convidadas, né, que eu acho que essa é a nossa tarefa aqui meio do Lobão, né, mas até estourar a pandemia, e ainda estamos sofrendo esses ataques. O ataque ao serviço público e a nós, servidores, era muito grande, numa escala e de forma sistemática muito elevada, né? E agora, o que está dando sustentação para o mundo, né? É a intervenção do Estado. Os próprios neoliberais, né? Enfim, os fomentadores do neoliberalismo, o próprio sistema capitalista está clamando pelo Estado a única saída para solucionar esse problema. E aí, Lobão, só para concluir, nós somos 647 unidades na rede federal, entre institutos federais, Colégio Pedro II e também tem as escolas dos colégios militares, né? São mais de 964, 1 milhão de matrículas, mais de 11 mil, quase 12 mil cursos na rede. Então, nós temos uma tarefa muito grande enquanto sindicato, disputar uma narrativa, disputar um espaço junto aos colegas que ainda não se despertaram para o movimento sindical, que não vieram, que são esses neossujeitos, né, neoliberais, que não estão dispostos para o movimento sindical até então. E eu acho que agora a gente tem que fazer valer uma força do movimento para trazer esse pessoal, para mostrar que nós precisamos transformar o princípio educativo que estava todo equivocado, né? Nós precisamos politizar nossas aulas,
e trazer esse novo princípio. Eu acho que é isso, é nessa caminhada. E aí eu não quero me estender, falar muita coisa, até porque eu estou atordoado, só agora consegui entrar, eu dei essa parafernália aqui de fio e desse sistema, e eu quero deixar o pessoal falar aí, que é o mais importante, Lobão, tá? E aí, conforme você me chamar, eu vou dando a minha fala aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue colocar a Beth. Beth, liga o seu microfone para a gente tentar ver se você coloca você no ar. Em regra geral, Beth, isso é algum problema da internet aí em sua casa. O Carlos Magno também está cortando muito a voz dele, também a internet lá. Só para registrar aqui, Beth, que o Willy Carvalho mandou um abraço aqui para você, está assistindo aqui a nossa live, né? Companheiro que tem uma história muito forte aí dentro do Sinazep, né? Um abraço também para o companheiro Willy Carvalho. E vamos lá, Beto, como é que vocês lá no Cinescope estão tocando esse trabalho? Consegue falar? Liga o microfone, Beth. Beth, liga o microfone. A Beth tá com problema realmente da internet dela, pessoal. Então vamos tocar aqui o trabalho, voltando aqui com o Zuíla. Zuíla, eu conheço um pouco a Paraíba por ser daqui, né? Opa! Lobão, pois não escutando nada, eu quero que você me diga. Estamos sim, estamos escutando você agora. Você me escuta? Estamos sim. Estamos sim, Beth. Alô? Pode falar, Beth. Prossiga, Beth. Lobão, você me... Pode falar. Estamos escutando sim, Beth. Pode falar. Ela não está escutando a gente. Vou passar uma mensagem para ela. Enquanto isso, vamos botar a Zuíla. A história é o seguinte. Informações que eu tenho aqui. Princesa Isabel faz máscara. Princesa Isabel faz máscaras. O caso de Pedra de Fogo costurando, o curso de costureira costurando máscaras. Campina Grande fazendo álcool. Álcool 70%. Cabedelo fazendo álcool gel. Isso é uma escola pública a serviço do combate à pandemia? Qual é a relação desta ação na luta contra o projeto neoliberal do governo? Bom, ainda retomando esse tema da importância dos serviços públicos, é importante também que a gente resgate que existe um ataque muito forte às nossas instituições, no sentido de retirada de bolsas, retirada de incentivo à pesquisa, incentivo à extensão, e num momento tão difícil como esse, a sociedade clama por respostas à ciência, à tecnologia, à inovação, e a gente sabe que os investimentos nessas áreas, eles não podem acontecer simplesmente de maneira apressada, exigindo respostas imediatas, né? Ciência se faz com compromisso, com investimento e principalmente com tempo. Então, as nossas instituições, as universidades federais, os institutos federais, tem sido atacado veementemente por diversas vezes, em sentido tanto de bloqueio das nossas verbas, quanto de contingenciamento, de corte no orçamento. No caso específico do IFPB, por exemplo, a gente já tem, né, desde o início do ano, a informação de que a gente tem, mais uma vez, um corte no orçamento da instituição, tendo em vista que nós somos um instituto em plena expansão, com vários campi em implantação ainda, e o nosso orçamento, a cada ano, sofrendo esse tipo de corte, que prejudica, com certeza, qualquer tipo de iniciativa em relação ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, que é o nosso foco. Então, nesse sentido, diante de todas essas dificuldades, mesmo assim, nossa instituição tem disponibilizado a estrutura que nós já temos nos campi no que diz respeito a laboratórios, né? Por exemplo, nos campi de Campina Grande e de Cabedelo, que possuem cursos de química. Então, nesses dois campi, a gente tem tido a produção de álcool em gel, álcool 70%, para ser distribuído, né, com a população, especialmente com aquela mais carente.
né, e que necessita desse tipo de insumo para realizar a higienização em suas casas. E em outros 7 campi da nossa instituição, nós temos equipamentos como impressoras 3D. E aí, nesses campi, a gente tem tido a produção de protetores faciais, né, dos face shields, para distribuição nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, para os profissionais que estão na linha de frente, né, de combate ao coronavírus e que já estão passando também por dificuldades de suprimentos, né? O próprio Ministério da Saúde tem levantado essa questão, né, de que não está mais conseguindo dar conta de enviar esses equipamentos de proteção individual. Então, a nossa instituição tomou essa iniciativa de produzir também esses equipamentos a partir de articulação com outras universidades, né? Então, esse tem sido um projeto desenvolvido articulando vários esforços das instituições públicas, né, das universidades e dos institutos federais aqui na Paraíba. E temos também num campus que ainda está em implantação, como você citou, o campus Pedra de Fogo, que oferece o curso de corte e costura, né, um curso FIC, mas que também tem atuado na produção, na confecção de máscaras de tecido, essas que têm sido recomendadas para o uso da população em geral, tendo em vista, né, já a falta de suprimentos para os profissionais da saúde. Então, essas máscaras de tecido têm sido indicadas para uso da população em geral. Então, nesse momento, é importante que a gente, além da solidariedade, também entenda a importância da presença das instituições públicas, das universidades, dos hospitais, dos institutos, como espaços que garantem à população estratégias e ações para o enfrentamento dessa crise, né? Nós estamos diante de um inimigo fortíssimo, invisível, né? Mas que a nossa estrutura de serviços públicos é, no momento, o único espaço onde a gente pode recorrer para ter algum tipo de ação mais efetiva direcionada à população em geral, principalmente aquela que mais precisa. Obrigado, querida. Eu queria, Artemis, que você entrasse nessa discussão com a seguinte preocupação. A gente, todo preocupado em colocar a vida acima dos lucros, todas as vidas importam, e o governo mandando medida provisória, mandando portarias, decretos, trabalhando como nunca para cortar salários, para reduzir salários, para aumentar, inclusive, os lucros dos banqueiros, na PEC 10, agora vergonhosamente chamada PEC do combate ao coronavírus, PEC da guerra, eles têm lá uma cláusula que simplesmente dá ao banco, o banco privado, o direito de vender e o Brasil comprar os seus títulos podres, aquele que ele não tem mais esperança de receber. Então, nessa contradição entre lutar pela vida e ver um governo lutar pelo lucro, como é que a classe trabalhadora deve se mover? Como é que vocês aí estão fazendo nesse processo? Liga o microfone e fique à vontade. Bom, é importante essa questão que você está colocando, porque logo no começo do anúncio dos governos com relação à implementação das quarentenas, o governo do estado do Ceará foi um dos primeiros a adotar essa medida. Eu acho que vocês devem ter acompanhado, a gente acompanhou aí o pronunciamento do ministro da Educação, Weintraub, querendo construir a ideia de que as universidades se anteciparam e de que era fundamental que os estudantes, especialmente... Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Pronto. Bem, ouvindo bem. E de que os estudantes das universidades, da área da saúde, por exemplo, deveriam ser convocados para que pudessem atuar no enfrentamento à pandemia, no atendimento à população, enfim. Numa tentativa de desqualificar as medidas institucionais, as medidas internas de segurança e garantia do direito a cuidar da vida, né, a se proteger dos estudantes e dos servidores. Nessa mesma semana, logo na primeira semana,
a gente também acompanhou aí o anúncio do governo federal de uma medida para salvar os bancos, como você coloca, no valor de 68 bilhões de reais, num contexto em que já vinha sendo implementado outras injeções de verba pública para salvar os bancos, o que totaliza aí uma estimativa de em torno de 1,2 trilhão de reais para salvar os bancos, que na verdade não passa de uma forma de o governo remunerar essa sobra de caixa, né, remunerar esses lucros ascendentes que os bancos devem sofrer uma queda, né, claro, em virtude da crise econômica. Então, eu ressalto isso, acho muito importante a gente ressaltar isso, porque como o Zuila coloca, a gente já vem, de uma forma geral, passando por um processo de cortes de orçamento, né? A gente já tem aí um corte de verbas para a rede federal já há um bom tempo, né? Desde o ano passado, inclusive, foi um ano em que os estudantes e nós fomos às ruas para poder tentar garantir minimamente que o orçamento fosse não apenas, né, nem aumentar, mas liberar os recursos que já estavam tão escassos para a rede. E nesse mesmo cenário, a gente tem um governo também que constrói dentro da sociedade a narrativa de que o servidor público é responsável por onerar a folha do Estado, que nós ganhamos muito dinheiro, que nós pouco trabalhamos, inclusive fazemos muita balbúrdia, e já tentando aí abrir terreno para cortes severos nos salários, não apenas prejudicando de forma imediata a renda, né, o salário dos trabalhadores, mas também as suas carreiras. É tanto que no meio dessa pandemia, né, num momento de profunda tensão, de profunda angústia dos trabalhadores, a gente ainda teve aí um ensaio tivemos o Partido Novo apresentando aí a proposta, né, para a redução dos salários dos servidores públicos, de forma absurda, né, inclusive até 50% dos salários. Então, a gente tem esse cenário de um governo que claramente não se preocupa não tem colocado a vida dos trabalhadores em primeiro lugar, não apenas do ponto de vista de querer diminuir a gravidade do problema, de querer minimizar os efeitos de um vírus, né, de uma pandemia que ainda também está sendo compreendida, que está sendo estudado, investigado pela comunidade científica e que tem aí levado à morte, né, de milhares de pessoas, mas também objetivamente falando, com uma política claramente de desprezo, né, de descaso com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do país, né, principalmente das pessoas em situação mais vulnerável. A gente vê que hoje apenas foi liberado o acesso ao aplicativo, né, para tentar acessar a renda emergencial, e até então também não significa que de imediato os trabalhadores vão receber, ou seja, enquanto de pronto foram repassados 68 bilhões aí para o setor financeiro, a gente tem aí uma grande parcela, milhares de pessoas da população brasileira, e isso eu gostaria de incluir também aqui, importante a gente citar, que aqui a gente também fala de trabalhadores autônomos, né, de pequenos empresários, que a gente vai chamar de microempreendedores individuais. Então, a gente tem também uma camada, né, que também não foi a camada, digamos, olhada e pensada do ponto de vista do governo, mas sim os grandes empresários, o setor financeiro, as grandes corporações. Então, nesse sentido, né, de um governo que irresponsavelmente, não esquecendo que o Mandetta, como também já foi colocado, é um defensor da privatização do SUS, é um ministro que também representa, que também se alinha ideologicamente com o governo reacionário, o governo privatista. Porém, a gente tem, no meio dessa crise toda, ainda essa tensão, essa possibilidade de substituir um ministro
por um outro que, inclusive, nega os impactos, nega a ocorrência dessa pandemia com a sua devida gravidade. Então, nesse sentido, a gente tem, assim, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista geral do governo, uma situação em que os trabalhadores são impelidos, né, estão fortemente empenhados em garantir, em reivindicar o direito a lutarem por suas vidas. Porque, na verdade, a quarentena, ela também não garante em absoluto a preservação da vida, mas ela dá o direito, ou pelo menos permite que os trabalhadores possam, de uma forma mais... aqueles que podem, inclusive, que têm condições de cumprir a quarentena, porque nós sabemos que as desigualdades sociais, a falta de habitação, a falta de saneamento básico também impede que esses trabalhadores cumpram, né, tenham condições de cumprir a quarentena, mas ainda permite minimamente a condição de tentar lutar para as suas vidas. Então, por suas vidas. Então, nesse sentido, eu penso que os sindicatos, de modo geral, e nós, as seções, por exemplo, do Sinasef, temos um papel muito importante no sentido de informar a classe trabalhadora, informar a sociedade, de modo geral, aos estudantes, abrindo diálogo com os desempregados, com os trabalhadores informais, com as mulheres, principalmente, que estão aí em condições de vulnerabilidade, de que a luta pela vida, ela precisa ser garantida, ela é um direito. Então, a quarentena, ela não pode ser entendida como um privilégio, ela tem que ser entendida como um direito. E aí se torna muito importante, é muito fundamental que o nosso papel, né, de diálogo, de conscientização, de estar encabeçando ou fortalecendo a luta dos movimentos, a luta dos trabalhadores de modo geral, para que esse período de quarentena seja cumprido. Porque, de modo geral também, o governo já tem demonstrado ao que veio, né, que não tem nenhum compromisso com o povo pobre, que não tem compromisso com os trabalhadores de modo geral. É um governo que, no meio também dessa crise, não só ataca os servidores públicos, mas ainda permite aos trabalhadores da iniciativa privada que também tenham os seus salários suspensos e também fiquem à mercê de acordos que a gente sabe que vão favorecer aos empresários, né, aos patrões, e não aos trabalhadores. Então, nesse sentido, ao invés de se preocupar em elaborar políticas que garantam a esses pequenos e médios empresários condições de manter os empregos, de manter suspender, tomar medidas de suspensão de cobrança de empréstimos, enfim, ou pensar uma linha de crédito emergencial para o pequeno e médio empresário, não. É um governo que descaradamente demonstra aí que o seu compromisso está com o grande empresariado, né, com o setor privado, mas dos grandes empresários e o setor financeiro. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente continue ampliando, fortalecendo, dando eco às iniciativas das entidades, que a gente atue conjuntamente para que não só os servidores públicos, mas para que toda a população compreenda a quarentena como uma medida de proteção à vida. Na verdade, como um direito, né, de lutar por suas vidas, de lutar pela preservação de sua saúde como um direito fundamental. Muito obrigado. Vamos tentar ver se a gente coloca a Beth Dutra na live. Beth, tenta ver se você consegue falar aí, nós estamos lhe ouvindo, para colocar um pouco o que é que o Sindicop, nesse momento, está fazendo, quais são as ações efetivas lá dessa tão importante sessão nossa, se não uma das maiores sessões que nós temos. Ouvindo? Você está ouvindo? Estão me Estamos ouvindo? sim. Porque eu não estou escutando, eu estou com uma conexão muito... Eu estou com uma conexão muito ruim, não nenhum disse. Eu vou falar sobre as ações do Sindicop. Bem, nós já temos, dentro do Sindicop, há muito tempo, ligação com vários movimentos sociais, né? Nós, aqui no Rio de Janeiro,
os vários campi do Pedro II, eles estão ligados a congruências de vários movimentos sociais, né? Favelas, comunidades. Então, nós já temos recursos guardados do Sindicop para esses movimentos sociais. Anteriormente mesmo a essa nossa crise do coronavírus. Mas, de qualquer maneira, nós tentamos entrar em contato o tempo todo, não só com a reitoria, com as pró-reitorias, mas como com os diretores. Nós emitimos várias notas. Primeiro, justamente, atenção para e no sentido de que iriam vir de nenhum outro lugar, mas sim da dívida e da taxação das grandes fortunas. Né? O nosso contingente do Sindicop está todo trabalhando atualmente remotamente, inclusive o nosso jurídico. Né? Nós fizemos uma nota sobre isso, fizemos uma nota importante a toda a comunidade escolar, mas principalmente às reitorias e pró-reitorias, à reitoria e pró-reitorias, sobre a duração da suspensão das aulas e suspensão do calendário. É importante dizer que, embora nós não tenhamos, enquanto Sindicop, enquanto sindicato, um assento no Consup, nós sempre assistimos às sessões de Consup e, eventualmente, quando pedimos, temos voz também. Isso é importante. Uma outra nota importante que nós fizemos, depois de muita discussão com a comunidade, é sobre a educação à distância. E a educação à distância, principalmente no que diz respeito à educação online. Não só o Brasil inteiro, né, mas o Pedro II, especialmente, no nosso caso, nós temos uma população bastante empobrecida, né, bastante distante das novas tecnologias. Vários os estudantes, inclusive professores também, que não têm essa facilidade no uso da tecnologia. Aí foram para a televisão, ministro e tal, dizerem que nós poderíamos dispor, né, os nossos recursos, os nossos computadores dos colégios federais. Só que nós temos mais de 15 estudantes no Colégio Pedro II. E nem todos os campi têm uma sala vultosa para tantos estudantes utilizarem computadores. Ou seja, a educação à distância, nesse momento, e a educação online, estudos online, na verdade, que eles abrem um fosso maior ainda entre as classes sociais. Nós criamos agora, nesse momento, o Comitê da Solidariedade. E esse Comitê da Solidariedade tem se reunido periodicamente e já empreendeu algumas ações. Por exemplo, recursos financeiros a ocupações de movimentos de luta nos bairros, favelas e ocupações, que é o MLB. Nós dispusemos, nesse momento, R$ 800 para cestas básicas. Continuamos a campanha para Maré. Maré é uma comunidade imensa, de conjunto de favelas. E nesse auxílio, essa campanha foi para comunicação da população para que se defendam contra o coronavírus. Nós temos uma campanha importante de solidariedade para o Complexo do Alemão. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o Complexo é um site enorme, uma população imensa. Foi material de limpeza, de galão, porque essas comunidades, em geral, não têm água corrente em todas as casas, em todos os locais, e para a confecção de banners, cartazes e veiculação de carro de som, para aviso, comunicações à comunidade durante esse momento. Tivemos também uma campanha muito importante, junto com outros 2 sindicatos aqui no Rio de Janeiro, para uma ocupação que existe numa grande avenida, Avenida Mendes Sá, aqui no centro da cidade. Existe uma construção
um prédio que está desocupado, e então esse prédio está sendo ocupado por várias pessoas. E essas pessoas estão sem recursos. E esses 3 sindicatos, nós e mais 2, estamos colaborando com a compra de cestas básicas. Agora, é importante que se diga também que no Sindiscop nós temos um grupo de trabalho chamado Negras e Negros, que ele é frequentado não só por sindicalizados, mas como os outros servidores federais do Colégio Pedro II, assim como pessoas ligadas a movimentos sociais e movimentos de favelas. E esse GT Negras e Negros, ele está dispondo de um recurso, já tem um recurso próprio dentro do Sindiscop, e ele está fazendo ações e disponibilizou a internet do Sindiscop para depósitos que possam ajudar, né, colaborar com o Morro da Formiga, que é um morro bastante grande, uma das pessoas desse lugar faz parte do GT Negras e Negros, para o Complexo do Alemão, para o Complexo da Maré e para o Quilombo Cafundá, né? E, além disso, também recursos para a família de Rafael Braga. Quem não conhece, Rafael Braga, ele está preso há alguns anos, das movimentações políticas na cidade, de estar carregando um frasco de pinho-sol, que era tido como para explosivos. Rafael Braga continua preso e a família, recursos, nós desenvolvemos uma campanha já tem anos, desde que ele foi preso. O nosso jurídico do Sindiscop vem trabalhando também, nos auxiliando a responder a todas as comunicações que a reitoria, né, não só em relação aos recursos, mas principalmente em relação à questão da suspensão do calendário. É importante também que desenvolvamos um diálogo com os diretores gerais em relação aos técnicos administrativos e aos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados do Pedro II, porque ficou muito claro que os docentes e os estudantes não estariam frequentando os vários colégios Pedro II por conta da suspensão das aulas. Mas alguns técnicos administrativos continuaram frequentando a escola, o trabalho, por conta de seu trabalho, da sua função, da sua tarefa não poder ser executada remotamente. E os terceirizados. E nós conseguimos desenvolver uma nota e distribuímos, solicitando aos diretores gerais que observassem os terceirizados também deveriam permanecer em suas casas, com exceção dos vigilantes e da pessoa. Então, em todos os 15 campi existem vigilantes e pessoal de portaria que eles estão, então, trabalhando né? Eles não são os mesmos que vão todos os dias, eles fazem turnos. E os demais trabalhadores estão... o pessoal de limpeza vai uma vez na semana naquele campus, assim como no Sindiscop também. Existe uma funcionária que faz a limpeza, eventualmente, quando nós percebemos que há necessidade. Eventualmente, as nossas secretárias do Sindiscop, que estão trabalhando remotamente também, elas vão ao Sindiscop, como hoje, por exemplo, uma delas foi, por conta de papéis que retorna a casa na mesma. Nós também temos feito reuniões semanais, nós da diretoria do Sindiscop, remotamente. Nós baixamos um aplicativo e também trabalhamos hoje, inclusive, o pessoal está reunido, mas eles estão reunidos nossa. E assim, né, parceiros.
dos Consup vai se deliberar sobre suspensão de importante educação, é a vida de cada um, de cada velhos, não só idosos, porque nós sabemos a morte está até 40 mais de 49 anos. E nós somos preocupados com isso, principalmente com os desassistidos, né? Com a população mais pobre. Enfim, gente, eu não estou conseguindo escutar vocês, a minha conexão está muito ruim. Eu espero que vocês tenham escutado e, se quiserem fazer alguma pergunta, se fizerem de alguma outra maneira, eu poderia ouvi-los ou saber da pergunta. Obrigado. Obrigado, Beth. Na verdade, essa plataforma aqui, Beth, ela exige uma internet razoável para que a gente dialogue. Acho que esse travamento aí é fruto da internet que você está usando aí. Acho que é isso que deve estar acontecendo. A gente está aqui entrando agora na rodada final. Eu vou passar a palavra de um por um para que todo mundo faça a saudação, deixando para o final o Carlos Magno, para ele fazer a saudação em nome do Sinasef como coordenador geral. Eu gostaria que cada um de vocês colocasse qual a importância que o Sinasef vai fazer essa atividade 2 vezes, né, por semana, com as suas sessões de base. Qual a importância de uma sessão de base estar aqui, colocando o que está fazendo, dialogando com a sua base. E aproveite para fazer aí o recado que você quer passar para a sua base, para os trabalhadores do seu instituto. Vamos começar por Silvana. Silvana, fique à vontade para fazer essa consideração final e a importância dessa live com a participação da base. Abre o seu microfone, Silvana. Então, eu, como comentei, né, eu acho fundamental esse momento, né, esse momento de interação, da gente saber o que as outras sessões estão fazendo, né, esse esforço que o Sinasef Nacional tem feito, né, é muito importante que a gente também procure divulgar isso ao máximo, né, porque como é uma novidade, as pessoas não têm essa consciência, né, não estou sabendo ainda do que está acontecendo, né? Então, para a nossa sessão sindical, né, a gente está divulgando, né, a nossa comunicação está se esforçando para divulgar as lives sempre, né? Acho que toda semana, as 2 por semana, né? Também acho que a gente tem feito internamente, a campanha que nós estamos fazendo também, né? Então está tendo um esforço muito grande de divulgação que tem sido, nesse momento, né, a nossa frente de batalha, né? Na medida que você consegue fazer uma boa divulgação, né, se a gente está atuando nas redes, né, isso é fundamental, né, e como eu tinha comentado, né, para que as pessoas também sintam que não estão desamparadas, né? A gente está num momento de reclusão, né? Isso vai provocando estresse muito grande nas pessoas, as pessoas não têm como... Né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, no Rio de Janeiro, é um bairro que a gente tem panelaço praticamente 2 vezes por dia. Ontem foram 3 vezes por dia. Eu moro num bairro que toda hora, né? Então, quando deu 4 horas da tarde, começou um panelaço, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí você tem que... Né? Porque as pessoas estão numa extrema ansiedade, né? E assim, tem as crianças, né? Agora... A criança, de repente, uma criança, fora Bolsonaro! Aí aquela criancinha gritando aquilo ali, porque, né, as pessoas estão confinadas, as pessoas estão com... Não, estão... e vão ficar mais, né? Esse confinamento... Alguém fez uma analogia há pouco, né, que a gente está numa maratona. Né? A gente está atuando como se a gente tivesse uma corrida de 100 metros, mas, na verdade, a gente está numa maratona. Então, a gente está partindo muito rápido, fazendo muitas coisas, né? Mas a gente tem que ter a perspectiva de que isso não vai acabar agora, né? Isso não vai acabar em abril, né? Isso não vai acabar em maio, né? Então a gente vai ter que se organizar, e esse esforço do Sinasef eu acho muitíssimo importante, né? E que a gente se esforce também para que as nossas bases tenham essa percepção, né? De que existe esse espaço, né? Que participem, que discutam, né? Isso é uma coisa que a gente tem que construir. Né? Porque, assim, como
quando a gente voltar, né, a gente não vai voltar, não vai ser mais o mesmo mundo. A gente vai voltar para um outro mundo, a gente vai voltar para um outro espaço, uma nova organização social, né, como o Carlos Magno falou, né, esse neoliberalismo, ele provou apenas uma coisa, que ele não existe, né, ele não serve para nada, né, ele só serve para acumular riqueza, mas para as pessoas ele não constrói nada. Ele, agora está o Mandetta dando entrevista com colete do SUS, com bandeira do SUS atrás, o SUS que ele entrou no governo para destruir, né, que era o objetivo dele, e agora, para onde que corre, né, que foi, acho que a Zuila que falou, né, para onde que a gente corre, para onde que a sociedade corre? Para as universidades que estão sucateadas, para a pesquisa que está sendo desmontada, né, para tudo que esse governo tem atacado desde que entrou, não só, né, esse governo, mas esse já vem um processo de desmonte, tanto do SUS, quanto das universidades públicas, quanto da pesquisa, que né, e que demonstra agora que são nesses espaços que a gente se sustenta, é nesse espaço que a gente, né, que a sociedade pode se reconstruir. Vai ser a partir do funcionamento, né, do serviço público, de nós como servidores públicos, na linha de frente, né, que essa sociedade vai se reconstruir. E ela tem que se reconstruir em outras bases. Né? Está mais do que provado, eu acho que isso que a gente tem que estar o tempo todo debatendo, né, e colocando, que essas bases que a gente, né, onde a gente estava, né, elas só causam sofrimento, elas só causam pobreza, elas só causam miséria, elas só causam dor. Né? Não se constrói uma sociedade da forma que está sendo construída. Né? Esse governo que tem nos atacado, né, desde o seu primeiro dia, como professores, né, a gente passou ano passado inteiro na escola sem partido, toda aquela coisa, né, e essas tensões diárias, né, porque assim, esse governo ele não é que ele não se preocupe com o povo, é que ele não quer que o povo exista, ele não, o povo uma coisa, é um instrumento, né, para ele, a população vai servir ali para instrumento dos seus lucros, do seu egoísmo, da sua retroalimentação. Né? Então, enquanto esse governo que estiver no poder, as nossas vidas estão em risco, né? Já estavam em risco antes, né? Por conta da sua violência, e agora pela condução de uma crise desse tamanho, né? Que está conduzindo a crise. Se estivessem soltos para fazer o que queriam, né? Estavam conduzindo a gente para uma catástrofe sem precedentes. Né? Por sorte, existem instrumentos que ainda estão funcionando, né? E que estão regulando, mas assim, é impossível continuar, e é impossível, eu não vejo condições de avançar, né, no que a gente vai enfrentar, e que vai ser bastante difícil, né? Com esse governo da forma que ele está. Né? Por exemplo, o que aconteceu ontem, né? Aquele estresse enorme, né, no país inteiro, passar por um estresse daquele, né, você já está numa situação, né, difícil, tal, passar por esse estresse todo. Então, sabe, assim, né, daqui a pouco vai começar aqui onde eu moro, né, o Fora Bolsonaro, porque é fora Bolsonaro. Né, a gente não vai avançar, e a gente não vai reconstruir a sociedade com esse governo. Né? E aí, né, é importante a gente estar conversando, é importante a gente se organizar e usar as formas que a gente tem, né, para avançar na construção de uma nova sociedade que vai ser o que vai emergir desse caos. Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar, eu acho que só acrescentou ouvir de vocês todos, e estamos aí, estamos na luta. Obrigado, camarada, foi muito bom a sua participação, eu acho que está muito bom essa participação da base para colocar exatamente o que nós estamos construindo no nosso dia a dia. Zuila, fique aí com a vontade para fazer a sua saudação final, a sua despedida e o seu diálogo direto aí com os trabalhadores do Instituto Federal da Paraíba. Fique à vontade. Só retomando ainda, né, o discurso da companheira Luciana, é importante que a gente entenda, né, que esse governo, com a política econômica neoliberal, ele tem uma estratégia realmente genocida, né? Então, a população está em risco, está exposta, e são as instituições públicas, são as universidades, os hospitais, o Sistema Único de Saúde,
os espaços que a gente precisa defender, que a gente precisa fortalecer para garantir um atendimento de qualidade, um atendimento digno à população nesse momento tão difícil. Essa iniciativa do Sinasef é extremamente importante, é muito relevante, nesse momento em que estamos isolados socialmente, distanciados, né, separados fisicamente, mas é importante termos iniciativas como essa para que a gente possa perceber que permanecemos unificados na luta. E o discurso da nossa base hoje, trazendo as ações, as atividades que temos desempenhado, ele tem também o intuito de compartilhar essas experiências para despertar também naqueles espaços, naquelas instituições onde ainda não existem atividades, para que os servidores e servidoras possam também se mobilizar, disponibilizando a estrutura da nossa instituição, os recursos da nossa entidade, para atender a população que precisa muito dos serviços públicos, das instituições públicas nesse momento. Então, as nossas iniciativas, elas estão basicamente atuando em 5 eixos, né? A fabricação de EPIs, a produção de álcool e de demais produtos de higienização, a confecção de máscaras de tecido, a arrecadação de fundos e de alimentos para a distribuição de cestas básicas com a população mais carente e o acompanhamento das condições de trabalho para aqueles servidores e servidoras que ainda permanecem desempenhando as suas funções nos nossos campi. É importante garantir condições seguras de trabalho para todos que permanecem ainda dando esse suporte às nossas instituições. Gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço, a oportunidade, mandar um abraço para todos os companheiros e companheiras do Sinasef, em especial aqueles do Sintef-PB, a nossa base na Paraíba, sintam-se todos abraçados. Obrigada. Muito obrigado, querida. Artemis, é a hora da despedida. Como é que está aí o povo do Ceará, a luta concreta, e se é importante que o Sinasef faça iniciativas como essa para colocar que a seção da base fale direto com a sua base, com os trabalhadores que representam. O que isso significa para o sindicato aí no Instituto Federal do Ceará? Então, gente, infelizmente nós seguimos aqui no Ceará com o 3º local no ranking, né, nos casos de ocorrência de coronavírus, de contaminação por coronavírus, ao mesmo tempo que também tem saltado aí o número ainda de infectados e mortos, né, e vítimas dessa pandemia. Então, nesse sentido, é fundamental que o conjunto de todas essas ações, a gente acaba assim, atropelando um pouco por conta da internet, algumas dificuldades de conexão, e algumas falas ficam meio cortadas, mas assim, essas ações impulsionadas pelo Sinasef, que também estão sendo realizadas pelas associações, no caso, que nós temos procurado produzir conteúdo, produzir informação, e manter esse contato com a nossa base, permanente com a nossa base, essas ações, elas permitem não apenas a gente avançar do ponto de vista, como falei, institucional, né, com a nossa atuação, a nossa inserção enquanto entidade no comitê, por exemplo, de enfrentamento à crise do coronavírus, o que nós avaliamos como uma participação muito, não só fundamental, mas muito positiva também, mas também essa forma de aproximar a nossa base, os servidores de modo geral, nesse momento de distanciamento e de isolamento social. Queria ressaltar aqui que, apesar das dificuldades iniciais que nós tivemos, o IFCE segue atuando enquanto instituição, né, tem atuado aí no processo de doação de alimentos, de incentivo aos comerciantes locais e criando aplicativos ou plataformas de divulgação de serviços, tem atuado também auxiliando com alguns auxílios emergenciais aos estudantes, enfim, tem tomado algumas medidas do ponto de vista de diálogo, né, que expressam ou que evidenciam
mas o papel social da universidade e das instituições públicas. Toda crise, essa crise que nós estamos passando é uma tragédia, evidentemente, mas ela também é uma oportunidade de estabelecer com a sociedade como um todo um diálogo que permita que a sociedade perceba não apenas o papel das instituições públicas, né, o papel fundamental que o SUS, que a universidade pública, que as pesquisas, as agências de fomento, como é importante defender recursos para pesquisa e para produção científica e tecnológica no CNPq, na CAPES, como a atuação dos estudantes e dos centros de pesquisa tem uma contribuição social, um impacto social muito importante. Acho que essa crise, ela tem aberto oportunidades da gente evidenciar isso, mas também a oportunidade de evidenciar a importância dos servidores públicos, né? Porque a gente fala das instituições, mas as instituições não existem sem os servidores públicos. Então, a importância do servidor público, né, e a luta travada pelo serviço público ao longo dos anos em defesa da prestação desses serviços. Então, acho que é um momento, apesar de tudo que a gente tem passado, de todo o estresse, de toda a tensão, dos ataques na calada da noite que a gente tem sofrido aí e temos sido alvejados por esses decretos, enfim, essas portarias que atacam a carreira, salário e a própria condição de garantir a quarentena dos trabalhadores, mas, de modo geral, a gente tem conseguido evidenciar o nosso papel nas lutas históricas, no sentido de defender o serviço público como direito do povo, né, e como o serviço público como um espaço um serviço que, de fato, chega à população mais pobre, que chega às populações mais afastadas e remotas da sociedade. Então, acho que a gente tem, de um modo geral, tido essa oportunidade. E acho que é um desafio para nós, enquanto Sinasef, enquanto seções sindicais, a gente saber se comunicar, ou a gente conseguir se comunicar, ou estabelecer novas formas de comunicação, novas formas de diálogo com a sociedade, no contexto em que nós não podemos nos aglomerar, não podemos estar juntos fisicamente, mas estamos aí estabelecendo outras formas de comunicação e de diálogo através das redes sociais, através da produção de conteúdos digitais. Acho que isso é muito importante para a gente, né? Queria reforçar que nós também estamos em atendimento remoto, enquanto Sindicipse, continuamos acompanhando do ponto de vista, prestando apoio jurídico aos nossos servidores, acolhendo, principalmente na primeira semana, nós recebemos muitas reivindicações, né, denúncias do ponto de vista de servidores que ainda não tinha sido estabelecido um fluxo, né, uma orientação de como deveria ser realizado esse trabalho, quais as atividades seriam consideradas essenciais, quais seriam os critérios do estabelecimento desse trabalho remoto, ao mesmo tempo entendendo que a atividade pedagógica, embora não é muito importante que sejam garantidas as atividades domiciliares nesse período, mas entendendo que nós ainda precisamos avançar muito do ponto de vista da democratização do acesso às tecnologias, acesso à internet, né, acesso aos computadores, aos meios necessários para que, em uma situação como essa, né, de uma crise sanitária como essa, a gente pudesse dar continuidade de forma qualitativa, garantindo a qualidade do trabalho pedagógico com os estudantes. Então, também se abre aí a necessidade, a importância de se debater isso, de se refletir sobre isso. E também ressalto, né, que tem sido muito importante que as nossas iniciativas, né, por exemplo, o apoio que nós prestamos a uma comunidade que foi atingida pela ruptura de uma barragem
no interior do estado, que também é uma dos municípios, uma região mais atingida por essa pandemia. Nós chegarmos juntos dessa comunidade, apoiando também o movimento social urbano, que luta por moradia, né, o MTST, e um dos segmentos que nós apoiamos foi um conjunto habitacional em que as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, de carência muito grande. É muito importante que os nossos recursos estejam a serviço da população, estejam a serviço da classe trabalhadora nesse momento, apoiando também iniciativas, não apenas com os nossos recursos, mas divulgando e impulsionando campanhas de solidariedade, de apoio a trabalhadores de outras categorias, como a gente, por exemplo, iniciamos aí o apoio aos trabalhadores dos rodoviários, que em Fortaleza os motoristas e cobradores estão trabalhando, infelizmente, sem nenhum equipamento de proteção. Enfim, acho que todo esse cenário, ele, ao mesmo tempo que exige de nós uma atenção muito grande, enquanto entidade sindical, enquanto seções, ao acompanhamento das portarias, dos decretos, a estarmos pensando coletivamente a garantia, né, a luta, o enfrentamento, para que os servidores públicos, os estudantes, não sejam atacados, a população, de modo geral, não sofra tantos danos e impactos aí com as medidas severas desse governo, mas também pensando que nesse processo todo, eu acredito que a gente vai sair mais fortalecidos, que nós estamos aprendendo, também descobrindo mais formas, novas formas de nos aproximar, né, aproveitando esse processo todo como um momento também de promover avanços e saltos de consciência da classe trabalhadora de um modo geral. Isso que nós estamos fazendo aqui, né, discutindo o papel social, a função social dos sindicatos, na perspectiva de uma solidariedade de classe, de uma solidariedade sindical, também é muito importante para recuperar, para ajudar nesse processo aí de recuperação da importância que as entidades de classe têm cumprido historicamente para a classe trabalhadora, não apenas na garantia, nas lutas por direitos, mas também na garantia de direitos que se estendem à população de uma forma geral. Reforçando, entendendo sempre o serviço público como direito do povo, um direito fundamental de todas as pessoas. Então, eu saúdo, eu agradeço também pela oportunidade, estou falando demais, mas agradeço pela oportunidade, o convite do Sinasef participar desse momento. Quero dizer para as servidoras e os servidores, também para os estudantes do IFCE, que nós estamos, apesar de trabalhando remotamente, mas estamos nos esforçando para acompanhar os processos, as demandas que têm chegado para a gente. Estamos atentos também, junto com o Sinasef, acompanhando as medidas de enfrentamento aos ataques que o governo tem realizado. E dizer que nós estamos à disposição pelos nossos canais de comunicação remotos, que já são divulgados, mas estamos aí à disposição para continuar dando orientações e o suporte possível e necessário nesse momento. Cumprimento a todos que estão aí, né, os companheiros, mais uma vez, que estão aqui participando dessa live, e quero dizer que foi um momento muito importante para a gente poder também compreender o que está sendo feito nas outras sessões. Isso nos ajuda, nos encoraja a seguir em frente nesse momento tão difícil. Obrigado, companheira. Agradecer aqui as presenças dos companheiros de sessão de base que estão aqui nos acompanhando, a Cátia Farago, lá do Instituto Federal do Baiano, ao companheiro Pedro Ribeiro, lá do Monte Castelo, a companheira do Instituto Federal de Espírito Santo, Lúcia Panzini. Tem vários companheiros aqui que deram recado, né, que mandaram saudações, e que a gente vai estar aqui colocando todas as sessões de base para poder falar. Beth, você está conseguindo me ouvir? Eu queria que Beth fizesse a saudação final. É possível, Beth? Beth não está conseguindo ouvir. Oi, Beth. Liga o seu microfone aí para ver se você consegue falar. Então, enquanto Beth não consegue, vamos passar então para a saudação final, em nome do Sinasef, chamando a base para participar, do seu coordenador geral do plantão, que é o companheiro Carlos Magno. Carlos Magno, fica à vontade para fazer a despedida geral, chamar as bases para participar, cumprir o seu papel de coordenador. Vamos lá.
E liga o microfone. Liga o microfone. Carlos Magno, liga o microfone. Primeiro, pode falar. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz por ter participado dessa live, junto com as companheiras da base, junto com o companheiro Lobão, o coordenador, que assim a gente afina bastante os instrumentos, né, e a gente se prepara também para uma caminhada mais intensa, né? Essa é uma tragédia, esse Covid-19 é uma tragédia em escala mundial, é um momento de um teste muito grande para a humanidade, para nós, cada um de nós. Nós não experimentamos nas últimas décadas eventos históricos tão trágicos assim para a humanidade, e tenho uma absoluta certeza, nós ainda não chegamos, né, naquilo que vai se figurar para todos nós quando nós estivermos saindo, né, obviamente, né, por termos passado ainda pelo auge dessa epidemia, essa pandemia. Isso vai nos destroçar. Nós vamos encontrar um país de terra arrasada. Estamos vendo um governo que se coloca numa condição de inimigo da ciência e, ao mesmo passo, inimigo da humanidade, do povo brasileiro. Né? Um governo que ignora todos os protocolos e orientações que apontam para uma minimização que seja do abalo que essa Covid-19, essa tragédia, ela vai significar para todos nós. Isso também mexe numa ferida muito grande, revela que o momento histórico que nós passamos a viver de 2018 para cá, ou um pouquinho mais, que é de 2016 com um golpe para cá, isso tudo nos revela com a prática e essa postura desse presidente, que de 2016 para cá o Brasil caminhou num pântano, né? Também mostra que de 2018 para cá a realidade tem dado razão para o Sinasef, tem dado razão para cada um de nós, militantes do sindicato, né? Militantes da educação transformadora, da educação emancipadora, quando nós nos colocávamos frente a esses ataques ao serviço público, às instituições públicas e aos servidores públicos. Esses ataques covardes que ocorreram com a educação, esse assalto neoliberal e ultraneoliberal e fascista contra as populações mais vulneráveis, esse assalto da dignidade dessas pessoas, a nossa dignidade é de todos os trabalhadores, com as reformas que ocorreram recentemente, trabalhista, da Previdência, do ensino médio, a reformulação da BNCC. Vejam o terreno que se apresentou para a gente poder enfrentar essa crise. É uma crise de civilização que nós vamos viver. Nossos alunos, o nosso país, nós, os seres humanos, a humanidade, vai viver momentos indignos, talvez, daqui para frente. O Brasil, por essa postura desse Bolsonaro, covarde, e ainda temos a postura desse ministro da Educação, né, que a gente sabe muito bem qual é o trato que ele tem dado à educação. Isso tudo, né, esse terreno que foi preparado, esse revirar de terra que é o nosso chão na educação, com a reforma do ensino médio, da Previdência, trabalhista e reforma do ensino, né, enfim, da BNCC, isso nos deu uma condição precária para podermos atuar, porque, nesse momento, os profissionais da saúde eles são fundamentais. Depois do trabalho feito dos profissionais da saúde, né, entre os profissionais da educação.
nós aqui no Nordeste como todo, somos em torno de 11.440 técnicos administrativos e 14.511 docentes. Isso na plataforma Nilo Peçanha. Nós estamos herdando desse período terrível que estamos vivendo, desse governo Bolsonaro, estamos herdando um terreno muito árido, terrível, para trabalharmos aquilo que agora vamos precisar, que é uma educação de fato, que possa ser agente responsável para a ressignificação do mundo, da vida e de todas as coisas, né? Eu acho que agora nós temos um papel fundamental. Nós, educadores, técnicos administrativos, docentes, os terceirizados que nós não podemos esquecer, que estão esquecidos lá, né? Que estão sendo obrigados a trabalhar nos nossos institutos, nas universidades. Enfim, todos nós temos um papel fundamental e vamos ter que sair exaltando a coletividade, a fraternidade, a solidariedade, porque a saída não será individual. A humanidade perdeu, está padecendo. O Brasil, então, possivelmente seja das maiores tragédias do mundo por conta desse sujeito que está na presidência. Então, nós vamos ter que, enquanto sindicato, já vínhamos, né? Isso tudo nos demonstrou que nós já vínhamos num caminho certo, que era o enfrentamento a essas políticas neoliberais e esses covardes que estão, enfim, governando esse país. Agora nós precisamos nos fortalecer ainda mais. Nós precisamos ter força, precisamos levantar força, tutano mesmo, para sobrevivermos primeiro e depois resgatar a vida, a dignidade, a humanidade, a transformação, a emancipação, a autonomia, e levar a educação para um outro sentido, não esse que vinha sendo destruído, né? Eu lembro esses ataques inveterados contra a pedagogia freiriana, né? Essa que vai salvar agora esse país, é essa que vai salvar. Esse é o papel da nossa escola. Quando a gente ouve, para ir concluindo mesmo, um discurso, por exemplo, do presidente dos ricos lá da Europa, que é o Macron, né, dizer que essa epidemia revela que existem bens e serviços que devem ficar fora das leis do mercado. Nós todos estávamos submetidos a leis do mercado. Nós precisamos romper com o mercado. Agora, o individualismo, a lógica mercadológica tem que dar sentido a uma educação freiriana. Eu sou de uma escola agrotécnica do Instituto Federal Baiano e nós precisamos resgatar essa educação agro para o sentido da vida, né? Que é a agroecologia, enfim, e romper com o agronegócio, romper com tudo isso que nos levou a essa condição de não sabermos se vamos sobreviver diante de uma epidemia por conta de uma tragédia que o agronegócio, a indústria, a burguesia entregou para a gente, essa tragédia que é esse governo. Então, precisamos resgatar tudo, ressignificar tudo, para que a gente possa, de mãos dadas, companheirada, caminhar na direção da vida agora, não do mercado. E aí eu quero dizer que essa experiência, Lobão, companheiro, de trazer as sessões de base, como hoje, ela tem que ser refeita nos próximos dias, quinta-feira, terças e quintas, como você falou, para que a gente possa estar fazendo esse elo de ligação com todas as sessões sindicais do país. Porque, minha gente, só uma educação resgatada, que tenha os valores da vida, é que vai levar à reconstrução dessa humanidade. Caso contrário, essa tragédia sendo, né, propagada nesse momento pelo Covid-19, ela poderá nos apontar para um rumo que nós não queremos. Então, a saída é coletiva. Eu acho que o Sinasef cumpre esse papel fundamental e as sessões sindicais
vão ser a base de sustentação de tudo. É isso, vamos resgatar nosso trabalho e nos preparar para as próximas semanas e o momento que a gente estiver saindo dessas curvas, né, do auge dessa pandemia que vai assolar o Brasil. Espero que não, mas tudo leva a crer que sim. E aí, apesar deles, precisamos caminhar, precisamos estar de mãos dadas e transformar esse país, porque não dá mais. Estávamos no caminho certo e vamos caminhar nesse caminho, que é enfrentar um governo medíocre, incompetente, desumano, como esse fascista. Então, um forte abraço a todos, muito carinho para todos que estão aí, e vamos construir a vida, vamos reconstruir o mundo, minha gente. Um abraço a todos. E o Sinasef agradece a presença de todos, a base e todos que estão aqui nessa live. Lobão. Obrigado, querido. Beth, você me escuta? Alô, Beth, você está me escutando? Nós vamos ficar sem a saudação da Beth, final. Né? Infelizmente, a Beth não está nos escutando. Mas aí eu queria agradecer a todos e a todas, indo para o encerramento, dizer que amanhã a live nesse mesmo local não será exclusiva do Sinasef. Nós vamos ter aqui uma live do Comando Nacional Unificado, a Fazubra, o Sinasef e o Andes, né, para discutir um pouco o que nós aprovamos na nossa última reunião, que é a defesa da suspensão do calendário escolar e por que nós estamos defendendo isso. Então, convido a todos para estar aqui amanhã, né, nessa live, que não é só do Sinasef, é uma live do Comando Nacional, que nós vamos querer a participação de muita gente para discutir, junto com o Andes, com a Fazubra, com o Sinasef, a suspensão do calendário escolar. Então, obrigado a todos e a todas, né, foi muito bom estar com vocês aqui. Nós vamos sair do ar, não precisa desligar agora, pode ficar tranquilo aí. Tá? Então, um abraço a todos e até amanhã.